Fala, galerinha, tudo bom? Espero que vocês tenham aproveitado as férias. Infelizmente, ainda vamos continuar nesse modelo de aula remota. Muita saudade do chão de sala de aula, muita saudade de vocês. Saudade de passar um pouco do que eu sei para os meus alunos. A gente pode matar um pouquinho dessa saudade aqui nas aulas remotas, nas aulas online. Estou fazendo alguns vídeos, algumas aulas de forma rápida. Vocês vão gostar. Vamos lá, vamos começar, né? Chegou a hora da gente trabalhar um pouco. Vamos para a luta, como eu sempre digo em sala de aula. E aí? O tema da nossa aula de hoje é um tema bacana. Inclusive, já começamos a ver isso em outras aulas. O tema é Antiguidade Clássica. Professor, Antiguidade Clássica. O que é isso, pelo amor de Deus? Vamos entender. O que quer dizer Antiguidade Clássica? A primeira informação é saber o que é antiguidade. Ah, professor, é uma coisa antiga. Opa, calma. Espera aí. É aula de história. Vamos entender o que é essa antiguidade. Vocês devem lembrar que em sala de aula eu trabalhei com dois conceitos de períodos. O primeiro período eu chamei de pré-história. Inclusive, foi visto em sala de aula. A pré-história, eu dividi ela em dois períodos. O paleolítico e o período chamado neolítico. Beleza? Inclusive, trabalhamos tanto paleolítico como neolítico em sala de aula. Lembrando que a pré-história é desde o momento em que surgiu o homem até o surgimento da escrita. Por quê? Porque depois que surgiu a escrita, depois do surgimento da escrita, a pré-história morre. E quando morre, vai nascer algo. E aí nasceu um período chamado história. Perfeito? E aí? A história, ela passa por uma divisão. O primeiro período da história é a chamada Idade Antiga. O segundo período, por estar entre dois, é a Idade Média. Está no meio aí, Idade Média. Depois, Idade Moderna. E, por último, inclusive é o atual período, a Idade Contemporânea. Perfeito? E aí, o que é a Antiguidade? A Antiguidade, vamos estudar justamente esse período aqui. Então, a Antiguidade aí que o capítulo quer mostrar para a gente é o que aconteceu de importante na Idade Antiga, ou seja, no início da história, logo quando surgiu a escrita. E aí? Professor, mas sim, a Antiguidade e o Clássico. O que é que significa o Clássico? Boa, já entendemos o que é a Antiguidade. O Clássico, vamos lá. Para a história, quando eu falo em os clássicos da história, eu estou me referindo a duas civilizações, a dois povos, Grécia e Roma. Isso é o clássico da história, a civilização grega e a civilização romana. Portanto, o que vamos estudar a partir dessa aula é o que aconteceu de importante na Idade Antiga em duas civilizações. Iniciamos com a Grécia e vamos terminar com a civilização romana. Perfeito? Massa? Vamos lá. Vamos começar um pouquinho a ver a Grécia Antiga. Deixa eu apagar aqui. Opa, vamos lá. Grécia Antiga. Deixa eu colocar o slide aqui para vocês acompanharem. Vamos lá. Então, a Antiguidade Clássica, tudo o que aconteceu de importante na Idade Antiga, na civilização grega e na civilização romana. Começamos aí justamente com a Grécia Antiga. Não, detalhe, não vamos estudar a Grécia de hoje.
Vamos estudar a Grécia lá da Idade Antiga. Vou deixar bem claro. Aí eu começo com um mapazinho, bem em geografia, né? Para vocês terem uma noção, visual do que era a Grécia Antiga. Aqui o mapa. E aí eu vou destacar, é sempre importante destacar, vou fazer aqui nas anotações, vou marcar para ficar fácil aí para vocês entenderem. Aqui. Eu destaco aí 3 elementos desse mapa. O primeiro elemento eu destaco Atenas. Vamos estudar muito Atenas, daí eu destaquei aí. O segundo elemento, Esparta. Também vamos estudar muito durante essas aulas. E o terceiro elemento, o Mar Mediterrâneo. Atenas, Esparta e Mar Mediterrâneo. É o destaque inicial. Beleza? Perfeito? Depois de ver o mapa, vamos seguir. H. Show. E aí, professor? A Grécia, ela é formada por 4 povos. Os povos formadores, a origem da Grécia, está aqui, ó. São os aqueus, os eólios, jônios e dórios. Então, esses são os responsáveis pela formação do que chamamos de Grécia Antiga. Aqueus, eólios, jônios, dórios. Isso, inclusive, pode ser até questão de prova. Né? A questãozinha pode ser de marcar ou até mesmo de escrever quais são os formadores da Grécia Antiga. Aqueus, eólios, jônios e dórios. Perfeito? E aí, uma informação interessante, que é uma informação mais da geografia do que da própria história, é o relevo. O relevo da Grécia, ele é um relevo montanhoso. Professor, e o que isso tem a ver com a história? Tem a ver que, ao ter um relevo montanhoso, há uma dificuldade na comunicação entre esses povos. Então, com o relevo montanhoso, automaticamente temos uma dificuldade de comunicação entre os povos da Grécia Antiga. E isso vocês vão entender um pouco lá na frente. Por que que isso é tão importante para a história? Essa dificuldade de comunicação entre os povos gregos. Um outro ponto interessante, também é mais ligado à geografia, são os portos naturais. A Grécia Antiga, ela tem esses portos. Logo, o que isso influencia no comércio? Tendo portos naturais, eu consigo facilitar mais ainda esse comércio marítimo. Lembrando que naquela época, na Idade Antiga, o comércio era principalmente pelos mares. Portanto, ter portos, isso vai ajudar a ter esses comércios marítimos. E aí, o que é que isso significa? Olha o que é que isso significa. Moleza, dinheiro, pessoal, dinheiro. Você vai ver a Grécia, ela vai ser muito forte economicamente justamente por causa desse comércio. Beleza? De boa? Vamos seguir. Sempre apagando, para não atrapalhar o outro slide. E aí? Temos aí as fases da Grécia Antiga. Fase da Grécia Antiga. Fase da Grécia Antiga, sim. São 4 períodos, são 4 fases que eu divido a Grécia Antiga. Cuidado que o livro de vocês divide em 5, que ela fala em pré-homérico. A gente não trabalha mais esse pré-homérico, então apenas 4. Só quais são as fases? Molezinha. A primeira fase é um período chamado período homérico. Essa é a primeira fase do que chamamos Grécia Antiga, período homérico. A segunda fase, temos aí um período chamado arcaico. Período arcaico. A terceira fase, temos um período chamado clássico.
E por último, temos a fase, período chamado helenístico, ou helenismo, tanto faz. Então tá aí as 4 fases da Grécia Antiga que você precisa conhecer. Homérico, arcaico, clássico e helenístico. De boa? Deixa eu só ver se eu consigo colocar uma outra cor para facilitar a visualização de vocês. Homérico, arcaico, clássico e o período helenístico. Perfeito? Essas são as 4 fases da Grécia Antiga. Hoje vamos estudar apenas o período homérico. O arcaico, o clássico e o helenístico fica aí para as próximas aulas. Vamos ver aqui o início do período homérico. De boa. Questão certa na prova, viu? Quais são as fases da Grécia Antiga? Homérico, arcaico, clássico e helenístico. De novo, quais são as fases da Grécia Antiga? Homérico, arcaico, clássico e helenístico. De boa. Professor, não vou lembrar na hora da prova, não. Vai sim. Vamos falar tanto disso que nem que você não queira. Você lembra, viu? Tenha fé, vai dar certo. E aí? Vamos passar adiante. Período homérico. Deixa eu apagar, porque senão fica aqui complicado. Período homérico. Tem aqui período que aconteceu, lembrando todo ele antes de Cristo. Só preciso saber desse tempo? Não. Quero apenas que você saiba período homérico. E aí? O que é que eu tenho que saber desse período homérico? Já que eu não preciso saber dessas datas aí. Molezinha. Primeira informação, uma informação interessante. Opa. Voltando. Teve um probleminha, já foi solucionado. E aí? Como já tinha começado falando do período homérico, vamos lá. A primeira informação que você precisa ter do chamado período homérico seria justamente o porquê desse nome. O período homérico, ele recebe esse nome por causa de 2 obras, 2 livros. A obra Ilíada e Odisseia. E aí? Supostamente, quem escreveu essas obras foi um cara chamado Homero. Por isso, o nome período homérico. E essas obras, elas são importantes porque elas ajudam a contar um pouco a história do início da Grécia Antiga. Ilíada e Odisseia são obras que vão mostrar uma guerra, a Guerra de Troia. Então, um pano de fundo, contexto histórico que retrata a Ilíada e a Odisseia é uma famosa Guerra de Troia, uma guerra dos gregos contra os troianos, por hegemonia, por poder e tudo mais. Beleza? E aí, uma outra informação interessante é que no período homérico temos aí as chamadas comunidades gentílicas, ou seja, os chamados genos. Genos. Professor, o que é isso, pelo amor de Deus? O genos é uma estrutura simples de sociedade, é uma estrutura familiar. São famílias. Cada família representa um geno. E cada família tem que ter a pessoa que manda. E aí, quem manda é o chamado pater. O pater, ele é o responsável aí por mandar nos chamados genos. Então, o líder, ele vai ter o poder tanto político como religioso, até mesmo judicial. O pater, ele manda em cada geno. Então, se tiver 100 genos, tem 100 pater. Lembre-se disso. Geno é uma estrutura simples de sociedade. E aí, cada geno
tem um pater. Pater, a ideia de pai é o que manda, é o dono, é o bam. É ele que tem o poder político, religioso e judicial. Olha que interessante. Nesse período aí, temos aí a ausência de desigualdade social. Professor, o que é ausência? Não existe desigualdade social. Não existe essa ideia, fulano é pobre, ciclano é rico, Beltrano não tem nada. Não, isso não existe na Grécia no período homérico. Há uma ausência de desigualdade social, ou seja, não há diferença na sociedade entre rico, pobre, milionário, isso não existe. Por que isso não existe? Porque nesse período temos aí as chamadas propriedades e os trabalhos coletivos. Então, a propriedade era coletiva, era de todos, e o trabalho também. Todos tinham que trabalhar. Então, por isso dessa desigualdade social. Por isso não existia essa desigualdade social. Beleza? De boa? Tranquilo? Então, pronto. Recapitulando. Período homérico é o primeiro período, é a primeira fase da Grécia Antiga. Recebe esse nome por causa das obras Ilíada e Odisseia, feito supostamente por Homero, que vai retratar uma guerra chamada Guerra de Troia, uma guerra dos gregos versus os troianos. Além disso, nesse período, a estrutura de sociedade ela é a estrutura simples, os gênos, as comunidades gentílicas. Cada geno é controlada por um pater, é o cara que manda. Esse cara, ele tem o poder político, religioso e judicial. E nesse período não existe desigualdade social. A ausência. Por quê? Porque a propriedade e o trabalho eram coletivos. Vamos lá, passar adiante. Os gênios, eles vão se desintegrar. Eles vão passar a ser considerados ultrapassados. Por quê, professor? Primeiro, surge uma economia de mercado, ou seja, começa a surgir um comércio, e aí a desigualdade começa a aparecer. Há um crescimento populacional, a população ela vai crescendo, é uma família com a outra, e aí vai, temos um crescimento desordenado da população, há problemas de fertilidade, poucas terras férteis, e por conta disso vai ter a divisão das terras. Se tem poucas terras férteis, então temos que dividir essas terras. E aí surge a desigualdade social e a propriedade privada. Ou seja, não, essa terra não é sua não, é minha. E aí começa, não, mas não era de todos, não, agora ela é minha. Então temos aí uma disputa por terras, há presença agora de desigualdade social e também começa a surgir o que é meu, a propriedade privada. Logo, os gênios, ele já não tem mais, já não existe mais. O gênios ele precisa evoluir para uma nova forma. E aí, professor? O gênios ele vai evoluir até chegar a uma estrutura chamada de cidades. Opa, calma. Ajude aí. Gênios vai evoluir até chegar a uma estrutura chamada de cidades-estados. A evolução dos gênios até chegar às cidades-estados. E aí, professor? Quando eu falo em cidades-estados, eu tenho uma estrutura, os gênios é uma estrutura simples e sociedade. Já as cidades-estados é uma estrutura complicada, é uma estrutura complexa, é muita gente, complexa. E aí, quando temos as cidades-estados, isso quer dizer o quê? Que temos o fim do período homérico e o início do período arcaico. Então, a formação das cidades-estados, ela vai gerar
a morte, gera a morte, pera aí, o fim, a morte do período homérico, e o início, o nascimento de um período chamado período arcaico. Portanto, na nossa próxima aula, vamos brincar justamente mostrando o que aconteceu no período arcaico. Beleza? Valeu, galerinha. Obrigado aí pela atenção de vocês. Um cheiro. E aí, faça a atividade. Tchau, tchau.